Boa tarde. Hoje é dia 1º de janeiro de 2022, dia de confraternização universal. E eu estava aqui em casa almoçando e de repente veio à minha mente uma passagem da Bíblia que fala sobre Jesus ressuscita, né? Quando Maria é surpreendida, que ela foi pela manhã no túmulo de Jesus e viu que estava aberto e que Jesus não estava mais lá. E ela voltou correndo para chamar os discípulos, em especial Pedro, né? Pedro e um outro discípulo que Jesus o amava, como a Bíblia nos fala. E eles se dirigiram imediatamente para o sepulcro e encontraram ali apenas os lençóis ao chão e o corpo não estava ali. E Maria havia achado que o corpo de Jesus teria sido roubado. Mas os discípulos que conviviam, que ouviam a palavra de Jesus o tempo todo, creram que Jesus havia ressuscitado conforme a promessa, conforme ele mesmo tinha dito a eles. Eu queria estar lendo o texto que se encontra em João 20, do versículo 1 ao 10. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Interessante esse texto. Você pode ver que o primeiro parou, olhou os lençóis, não entrou. Pedro entrou, viu os lençóis. E aí o detalhe no versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas ele estava noutra parte, dobrado. O que isso quer dizer? Qual a mensagem que Jesus deixou para nós com esse versículo? Com esse lenço? Aí nós precisamos pesquisar a cultura judaica, que na época os senhores possuíam vários servos. E quando esse senhor ia fazer suas refeições, ele sentava-se à mesa e os servos o serviam com toda sorte de comidas que ele tinha. E colocavam ali um lenço, onde esse senhor, após se satisfazer, terminar sua refeição, ele pegava esse lenço que havia sido colocado, se limpava sua barba, suas mãos, embolava esse lenço e o punha sobre a mesa. Isso era um sinal aos seus servos que eles podiam se achegar e retirar a mesa porque ele havia terminado. Porém, se esse senhor, por algum motivo ou outro, não terminasse a sua refeição, ele pegava o lenço, dobrava esse lenço e o colocava sobre a mesa, para que ninguém chegasse até a mesa enquanto ele não terminasse a sua refeição. Então, o que Jesus quis nos dizer com isso? Que tudo isso que ele passou, a Via Crucis, a crucificação, toda essa mensagem da cruz, né? Depois a ressurreição, qual ele havia prometido, que ele reconstruiria o templo em 3 dias, que isso ainda não havia terminado, que ele ainda permaneceria por mais 40 dias aqui, como permaneceu. Depois ascendeu ao Pai, deixando aqui, como nos prometeu, seu Espírito Santo para nos consolar.
e um dia voltaria para nos buscar. E ainda em Mateus 24 ele revela os sinais das sua vinda, que creio eu estamos nos últimos dias daqueles sinais. Estão todos sendo cumpridos, isso é fato. Então, essa mensagem do lenço, Jesus quis dizer que ele não havia terminado ainda. Ele dobrou o lenço e colocou no lugar à parte, propriamente sobre a mesa, dizendo: eu voltarei. Que essas palavras possam entrar nos nossos corações, que nós possamos, Maranata, esperar a sua vinda para nos buscar, nós como noiva, aguardando o nosso noivo, que virá até a nuvem, onde o Espírito Santo nos guiará. É isso que representa o casamento na igreja. O Pai é o Espírito Santo, a noiva a igreja e o noivo, Jesus Cristo, vem até o meio, onde o Pai o entrega à noiva e os dois vão para o altar viver as bodas. Então, é isso que nós temos que crer. Ele falou: eu voltarei. E quando ele fala que voltará, voltará para buscar aqueles aos quais se condicionaram ao que ele falou. Aquele que crê e for batizado será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Tudo que ele fez na cruz, a mensagem da cruz, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está se cumprindo. Esse versículo foi para nos provar que ele voltará, de fato, como está voltando. Ele está às portas. E a Bíblia diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Assim como o ladrão que chega na sua casa à noite, você não sabe a hora que ele vai chegar, ele vem de surpresa. Assim será a vinda do Filho do Homem. E ele surpreenderá cada um de nós, onde nós estivermos. Se nós estivermos ali na sua vontade, no seu propósito, nós seremos arrebatados com ele. Mas se nós estivermos em contravenção a tudo aquilo que ele nos ensinou, nós estaremos condenados ao terceiro batismo, que é o no lago do fogo e enxofre, o batismo de fogo. O primeiro batismo nas águas, quem é batizado nas águas, consequentemente, é batizado depois com o Espírito Santo. Mas o terceiro batismo, ao qual João Batista falou: eu vos batizo com água, mas após mim virá aquele que um batiza com Espírito e com fogo. Nós, necessariamente, não temos que ser batizados com fogo, porque ao fogo basta aquele que a Bíblia nos revela, que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Eu não quero esse batismo de fogo. Eu quero só o batismo na água, qual eu passei em 1993, e o batismo com o Espírito Santo, que nos renova, que nos dá dom de línguas, que nos coloca em perfeita sintonia com Deus. Espero que você tenha entendido a mensagem, tenha refletido sobre o assunto e que diminuamos nós a cada dia para que ele cresça, porque nós não temos força alguma. A força que nos move é a do Espírito Santo de Deus que está em nós. Com ele nós somos mais que vencedores. Feliz 2022 para vocês.